Jesus nos prometeu que na casa do Pai há muitas moradas para nós. Mas você sabe aonde que é a casa do Pai Eterno? Aonde está o trono de Deus? Em que lugar que é a morada de Deus? Jesus também prometeu que quando Ele voltar, Ele vai nos buscar para ficar para sempre com Ele. Mas você sabe aonde que Jesus vai ficar? É importante entender essas duas questões, porque quando a gente coloca isso na linha escatológica, pode trazer alguma confusão. Por exemplo, nós vamos pensar agora nas 3 linhas escatológicas mais conhecidas, mais acreditadas no meio evangélico, que será o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Existem alguns consensos entre essas 3 linhas. Por exemplo, o período de grande tribulação. Os 3 acreditam que haverá um período de 7 anos de grande tribulação aqui na Terra. E eles acreditam também, os 3, que no final Jesus vem de forma gloriosa e visível para implantar o seu reino aqui na Terra. E também acreditam que a igreja vai ajudar a Jesus neste governo. A igreja, as pessoas salvas em Jesus Cristo, serão sacerdotes, ministros, governadores durante o governo de Cristo aqui na Terra. Estarão junto com Jesus. Agora então vamos pensar nessa questão da morada e de estar com Jesus. Pense comigo. O pré-tribulacionista acredita que haverá o arrebatamento antes da grande tribulação. Todos serão arrebatados e haverá uma grande festa lá no céu, às bodas do Cordeiro. E então as pessoas iriam conhecer a sua morada, sua casa lá no céu onde Deus mora. E será só 7 anos, porque depois volta para governar com Cristo. O mid-tribulacionista da mesma forma, só que ele vai passar metade da grande tribulação, no meio da grande tribulação ele é arrebatado, fica lá também nas bodas do Cordeiro e então conhece sua casinha, sua morada lá onde Deus está. Conhece sua casinha durante só 3 anos e meio, depois volta para ficar com Jesus durante o milênio. Coitado do pós-tribulacionista! Jesus vem no final e já vai implantar o seu reino. O pós-tribulacionista nem vai conhecer sua casinha lá no céu. Coitado. Mas pensando bem, o pré-tribulacionista vai ficar só 7 anos na sua casinha? O mid-tribulacionista vai conhecer sua casinha só 3 anos e meio? Pouquinho, né? Porque depois vão voltar para ficar no milênio junto com Jesus. E vai deixar sua casinha abandonada lá no céu, criando teia de aranha. Se tiver aranha no céu, né? Bom, enfim, vai ficar abandonada lá no céu. Será que é isso mesmo? Mas tem gente que vai pensar assim. Não, já que teremos uma vida eterna, depois do milênio, a gente volta para nossa casinha lá no céu. Não. Por quê? Porque depois do milênio vai ter o juízo final, onde todas as pessoas que já viveram na Terra vão passar por julgamento diante de Deus. E depois do juízo final, terá novos céus e uma nova terra. E viveremos nesse novo céu e nova terra. E você então nunca mais veria sua casinha no céu. Foi só para 7 anos, ou 3 anos e meio. Puxa vida, que dó, hein? Será que é isso? Claro que não, né? Precisamos entender melhor. Aonde que é a casa de Deus e onde estará a nossa morada? E onde estaremos com Jesus? Primeiro eu quero confirmar a respeito do nosso reinado junto com Cristo durante o milênio. Estaremos com Ele no milênio. Isso é bem claro. Se você ler em Apocalipse 11, no verso 15 e 18, fala ali da 7ª trombeta. E durante a 7ª trombeta, Jesus vai implantar o seu reino aqui na Terra. Você pode assistir este vídeo aqui que fala da 7ª trombeta, para você ter mais entendimento a respeito dessa última trombeta, que é muito importante. E quando Jesus for implantar o seu reino aqui na Terra, nós governaremos junto com Ele. Eu quero ler em Apocalipse 20, que fala da ressurreição dos mortos,
os mortos-salvos, também tem esse vídeo que vai esclarecer mais, mas eu quero ler um texto só para deixar claro que estaremos lá governando com ele. No verso 6 do capítulo 20 diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui está claro que as pessoas que vão ressuscitar na primeira ressurreição dos mortos, que acontece no final da grande tribulação, vão ser sacerdotes de Deus durante o governo de 1000 anos. Ficou bem claro esse texto, né? E também vou ler aqui em Apocalipse 2, no verso 26, que diz assim: Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, daria autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Se você for vencedor, você vai ajudar no governo de Cristo durante esse reino de 1000 anos sobre as nações aqui na terra. Agora precisamos entender aonde que Deus mora, porque onde Ele mora que estará a nossa morada, a nossa casinha. Veja só em João 14, no verso 2. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então é lá que está a nossa casinha. E aonde então que Deus mora? Aí eu convido você para ler Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Lendo esses dois textos, esses textos falam da Nova Jerusalém, a cidade santa. E a cidade santa, lá não tem noite, não tem escuridão. Sabe por quê? Porque Deus está dentro dessa cidade. E o brilho da glória de Deus sustenta toda a iluminação da cidade e faz a cidade brilhar, porque Deus está presente na cidade santa, na Nova Jerusalém. O trono de Deus, o tabernáculo de Deus está presente, está dentro da cidade santa. É lá que Deus mora. Tem um rio cristalino que atravessa a rua principal da cidade, que atravessa a cidade inteira. Este rio é o rio da água da vida, claro como cristal. E da onde que sai essa água? Direto do trono de Deus. É a presença de Deus que sustenta toda a vida, todo o poder e toda a glória da cidade santa da Nova Jerusalém. Então, aonde que Deus mora? Aonde está o seu trono? Na cidade santa, na Nova Jerusalém. Sendo assim, então, a nossa morada, a nossa casa está onde? Na Nova Jerusalém, a cidade santa que virá da parte de Deus. O problema é que quando a gente fala de Nova Jerusalém, logo vem na mente a Jerusalém aqui da terra, que é uma cidade pequenininha. E por mais que você imagine que a Nova Jerusalém é uma grande cidade, uma cidade gigantesca, eu tenho certeza que é tão difícil conceber na minha mente e até mesmo na sua a grandiosidade real do tamanho gigantesco que é essa cidade. Só para você ter uma ideia, nós vamos ler em Apocalipse 21, no verso 16, que fala as medidas dessa cidade, e são as medidas humanas. Verso 16 fala assim: a cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 75 metros de espessura, segundo as medidas humanas que o anjo usava. Segundo as medidas humanas, não era a medida lá do céu do anjo, não, era medidas humanas. A Bíblia quis deixar bem claro que eram as nossas medidas. No original não está quilômetros, aqui já está transformado para as nossas medidas atuais para ficar fácil de entender. Mas existe tradução aí que está escrito como 12.000 estádios, que era uma medida da época. A nossa a gente fala com quilômetro, que é mais fácil de entender. Você conseguia imaginar uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento dos lados e nessas medidas quadradas, inclusive na altura de 2.200 quilômetros? Só para você ter uma ideia dessa distância,
De São Paulo até Sergipe, Aracaju, dá 2.200 quilômetros. É uma distância bem grande. Talvez perdemos um pouco essa noção de distância grande, porque hoje a gente pega um avião e rapidinho a gente está lá. Mas mesmo de avião, essa distância dá mais de 2 horas e meia. Imagina só, na Cidade Santa, para você ir de uma ponta a outra, de avião, demoraria 2 horas e meia. Só para você ter uma ideia da distância. Agora o legal mesmo, para você ter a noção do tamanho que é a cidade, é imaginar esse comprimento de 2.200 quilômetros de altura em comparação com as alturas que nós temos na Terra. Você conhece o prédio mais alto do planeta? O Burj Khalifa, que fica em Dubai. É a estrutura construída mais alta, com 828 metros de altura. Não chega a ser 1 quilômetro, mas é altíssimo. Agora, a montanha mais alta, o Monte Everest, um verdadeiro gigante, com 8 quilômetros, 848 metros de altura. Isso é para você entender o sistema de grandeza de altura do nosso planeta. Agora, para melhorar esse entendimento, vamos pensar nas nuvens e na atmosfera. As nuvens que carregam chuvas e tempestades ficam numa altura baixa de 2 km de altura, mas tem nuvens mais altas numa altura média de 8 km de altura, mas as nuvens não podem passar de 12 km de altura, pois este é o limite da troposfera, onde fica toda a região climática e também o nosso oxigênio. Acima da troposfera fica a estratosfera, que vai até 50 km de altura. Aí fica a camada de ozônio, que é a proteção da Terra contra os raios UV do Sol. Daí tem outras camadas, mesosfera, termosfera, até a exosfera, que é o limite da atmosfera terrestre, que está com 800 km de altura. Acima dessa altura, a gravidade não tem mais influência. Acima dessa altura começa o espaço sideral, aquela parte escura do espaço, onde o Superman consegue voar e chega até aquela parte escura, né? Bom, enfim, brincadeiras à parte, é nessa altura de 800 quilômetros que acontece também a aurora boreal, que é possível ver através dos polos da Terra. E também é nessa região que os satélites artificiais conseguem ficar na órbita da Terra, satélites de comunicação do nosso planeta. Claro que este canal não é um canal científico nem geográfico, peguei essas informações através de materiais didáticos de ciência, mas também tem aquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana, os terraplanistas, e acreditam que tem uma proteção que é chamada como domo, que seria um firmamento, e segundo os terraplanistas, esse domo ficaria aproximadamente em 120 km de altura, que também é bem alto, vamos posicionar ele aqui no mapa. Agora a intenção é comparar com a altura da Nova Jerusalém. Imagina se a Nova Jerusalém pousasse na Terra. Ela tem 2.200 quilômetros de altura. Olha só a grandeza gigantesca da Cidade Santa. A atmosfera atingiria somente 1/3 da cidade. 2/3 da cidade ficaria para fora da atmosfera terrestre, ou seja, ficaria no espaço sideral. É uma cidade gigantesca, que vai além daquilo que a gente pode imaginar. Agora que nós entendemos que a nossa morada está lá na Nova Jerusalém, que é onde Deus mora, nós entendemos também que nós vamos governar com Jesus durante o milênio. Mas e aí? A gente vai ficar lá na Nova Jerusalém? Ou vamos estar com Jesus durante o milênio? Os dois lugares não dá para ficar. E aí? Eu quero ler em João 14 de novo, no verso 2 e 3, que diz assim: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também.
Olha que a promessa de Jesus, ele não está falando que ele vai voltar e levar a gente embora para um outro lugar. Ele está falando que a gente vai ficar com ele, onde ele estiver. Olha só, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E no caso, quando Jesus vier, ele vai implantar o reino aqui na terra. Ele não vai levar a gente para o céu, mas ele vai implantar o reino aqui na terra. Mas ao mesmo tempo, está falando que teremos morada na casa de Deus. Como conciliar esses dois versículos? Com a Bíblia. A Bíblia tem a resposta, é a gente que faz confusão. O que eu vou dizer agora não é uma possibilidade, não é um achismo meu, não é o que eu penso que vai acontecer. É o que a Bíblia diz que vai acontecer. O quê? A cidade santa, a Nova Jerusalém, ela virá para a terra. Não é a gente que vai para lá, mas é o próprio Deus com a sua morada e as nossas moradas que estarão lá na Nova Jerusalém, que virá para a terra. Quero ler com vocês em Apocalipse 21, no verso 2, que diz assim: Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Lembra das bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo? Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. É assim que desce a cidade santa. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Não é os homens que estão indo até lá o tabernáculo de Deus, mas é o tabernáculo de Deus que está vindo até os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então agora sim nós conseguimos entender João 14. Nós estaremos na morada e ao mesmo tempo estaremos com Jesus durante o milênio. Por quê? No final da grande tribulação, Jesus vem de forma gloriosa e visível, implanta o seu reino aqui na terra, o reino de 1000 anos, e nós vamos governar junto com Cristo, sendo sacerdotes e governadores. E ao mesmo tempo, a cidade santa, a Nova Jerusalém, onde está a nossa morada, virá para a terra. Nós moraremos na cidade santa e governaremos com Cristo o milênio da terra. Sim, mas você pode estar pensando: puxa, mas eu pensei que eu ia lá para o céu. Sim, a Nova Jerusalém é o céu. Lembra da grandeza que é essa cidade, como ela é gigantesca, a altura que ela tem. Por mais que ela esteja aqui na terra, ela vai estar nas regiões celestiais. Ela atinge acima da nossa atmosfera se ela pousasse na terra. Mas com toda aquela grandeza, eu não imagino que ela vai ficar pousada. Pelo contrário, vai continuar nas regiões celestiais. E por isso que ela continua sendo chamada de céu. A cidade santa, ela vai estar aqui na terra, no nosso céu, com acesso à terra. E a cidade santa, lá estará a nossa morada, que estará toda essa estrutura de Deus aqui na terra e a gente governando o reino do milênio. Tudo estará aqui na terra. Por isso nós conseguiremos governar com Cristo e ao mesmo tempo morar junto com Deus no céu. Hoje eu quero falar sobre o reino milenar de Cristo aqui na terra. O famoso milênio. Mais especificamente eu quero falar sobre quem estará participando deste milênio. Quais são as pessoas? Você sabe? Eu quero partir do ponto que eu creio que o reino de 1000 anos de Cristo aqui na terra realmente é um reino literal. Até porque este reino começa exatamente com a volta de Jesus. Ao soar da 7ª trombeta, Jesus volta para implantar o seu reino aqui na terra. E o reino milenar só pode acontecer depois da grande tribulação.
Porque em Apocalipse 20 diz que as pessoas que estão sendo ressuscitadas para reinar junto com Cristo esses 1000 anos são pessoas que passaram pela grande tribulação, pessoas que morreram na grande tribulação. Ou seja, o milênio só pode acontecer depois da grande tribulação. E o reino milenar de Cristo é a parte mais importante das profecias bíblicas. Jesus volta exatamente para implantar o seu reino aqui na Terra. Primeiro grupo de pessoas que eu quero deixar claro que estarão presentes durante o milênio são os salvos em Jesus Cristo, aqueles que serão arrebatados ou ressuscitados para ficar com Jesus. Eu quero ler alguns textos para deixar claro que eles estarão presentes durante o milênio e também mostrar algumas características específicas deste grupo, os santos, os salvos em Jesus. Quero ler em Apocalipse 20, a partir do verso 4, que diz assim: Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas e nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse texto aqui deixa bem claro que o 1000 anos, o milênio de Cristo, só pode acontecer depois da grande tribulação. Porque as pessoas que estão ressuscitando para participar do milênio são pessoas que inclusive morreram negando os sinais da besta. Eles morreram porque rejeitaram a imposição da besta. Então eles estão sendo ressuscitados, passaram pela grande tribulação e agora vão participar do milênio. Esse texto aqui, então, mata qualquer hipótese do milênio ser em outra ocasião, ou até mesmo alguns que acreditam que o milênio está acontecendo neste momento. Não, o milênio só pode acontecer depois da grande tribulação, porque quem estará participando do milênio são pessoas que, inclusive, morreram na grande tribulação e estão sendo ressuscitadas para reinar com Cristo durante 1000 anos. E continuando, para entendermos mais características desses que vão participar do milênio, no verso 5 diz assim: Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Esses que estão sendo ressuscitados para viver com Cristo, a segunda morte não tem mais poder sobre a vida deles. Ou seja, morreram uma vez, estão sendo ressuscitados e agora são imortais. Eles não podem mais morrer. A imortalidade está sobre a vida deles agora. E agora também eles vão ser sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele. Eles vão participar, eles vão governar juntamente com Cristo no milênio. Mas uma característica de quem vai estar no milênio ressuscitado está em Mateus 22, apenas um versículo, que é o 30, ainda falando de ressurreição. Diz assim: na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento. São como os anjos. Ou seja, depois da ressurreição, nesta vida imortal, não haverá mais casamento. Não haverá procriação. As pessoas não vão se juntar. Não haverá sexualidade neste novo corpo imortal. Mas serão só os ressuscitados que vão ter um corpo transformado em imortal? Não. Vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51, que diz assim: Eis que lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Será um corpo imortal, que não se corrompe mais com doença e com morte. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário
que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, tanto os mortos quanto os arrebatados terão corpos imortais e incorruptíveis, que não se corrompe, que não se estraga, que não se envelhece mais. E para deixar claro como será bom participar deste grupo de salvos, quero ler somente um versículo em Apocalipse 21, que é o versículo 4, que diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E também para entendermos onde os salvos estarão morando, como eu já disse num vídeo anterior, estaremos morando na casa do Pai. Eu quero ler em João 14, a partir do verso 2 e no verso 3, que diz assim: Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus promete que haverá casa, aposentos para nós, onde está a casa de Deus. Para concluir sobre esses textos que nós lemos, as pessoas salvas em Jesus, que estarão ressuscitadas ou arrebatadas, são pessoas imortais com corpo incorruptível, que não adoecem, que não envelhecem, que não se corrompem, que não têm mais maldição, que também não se casam, não se reproduzem, e também eles vão morar na casa do Pai, na cidade santa. Pois assim são as promessas. Então, conseguimos concluir algumas características específicas destes salvos em Jesus Cristo. Ok? Agora vou mostrar outros textos que deixam claro também que durante o milênio haverá pessoas normais, pessoas mortais, que se casam, que se reproduzem, que adoecem e que inclusive trazem maldição. Durante o milênio. Tem gente que pensa que no milênio só vai ter pessoas santas e puras e imortais, mas existem textos claríssimos que mostram que também haverão pessoas normais. Da onde são essas pessoas normais? Pessoas que são sobreviventes da grande tribulação. Acho que até agora todo mundo concordou comigo. Ter a salvação, ser imortal, viver com Cristo para sempre. Mas agora, falando que haverão sobreviventes da grande tribulação, um monte de gente começa a discordar. Não, esses que não foram salvos na grande tribulação têm que morrer tudo e tudo para o inferno. Já tem a salvação mesmo, que os outros se lasquem, né? Bem característica do egoísmo do ser humano. Mas Deus não é assim. Tanto é que nós, eu, você, já estávamos condenados pelo pecado. A condenação já estava sobre nós. Mas Deus nos deu salvação, chance de salvação através de Cristo. Por que também não dará chance àqueles que estarão na grande tribulação? Não é sua criação, por isso que você pensa desse jeito. Mas é criação de Deus, e Ele ama a sua criação. Onde houver chance de restauração e salvação, Ele dará essa chance. Vou mostrar textos que haverá sobreviventes da grande tribulação, pessoas mortais durante o milênio. Deve ter gente aí do outro lado se descabelando todo, falando, não, mas a Bíblia mostra que todos serão destruídos depois da grande tribulação. A ira vai vir, vai destruir tudo. Calma, irmão, calma. Eu também vou ler um texto aqui que fala que todos serão destruídos. Só que não. Vamos ler? Vamos ler então em Sofonias capítulo 3, no verso 8, que diz assim: Por isso esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. A ira nós sabemos que é um momento de punição, de destruição dos inimigos. E Deus está juntando aqui os povos, os reinos, para derramar a ira, a destruição sobre eles. Toda a minha
impetuosa indignação. Deus está indignado com este povo. O mundo inteiro será consumido pelo fogo. O mundo inteiro, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Todos então serão destruídos aqui. Tá bem claro o texto, você não acha? Eu acho interessante também a zelosa ira. É uma ira, mas é uma ira com cuidado, com zelo. Característica de Deus mesmo, né? Bom, o mundo inteiro está sendo destruído aqui. No verso 9. Então purificarei os lábios dos povos. Opa! Os povos não foram destruídos? Não foram juntados todos para ir ali para a destruição? Então purificarei os lábios dos povos? Não, esses aí são as pessoas que são santas, que foram salvas. Não, são pessoas impuras. Então purificarei os lábios dos povos. Estão sendo purificados porque eram impuros. Para que todos eles invoquem o nome do Senhor. Ou seja, eram impuros que não invocavam o nome do Senhor. E agora estão sendo purificados para invocar o nome do Senhor. E o sirva de comum acordo. Antes não servia o Senhor. E agora, depois da ira, purificados os lábios. E aí, você concorda em me servir? Claro, né? Mais ou menos isso. Então, existe então aqui pessoas sendo salvas com nova chance. Não, mas um texto está falando e tem outros textos que falam que todo mundo vai ser destruído. Pode ser uma expressão também, né? Você mesmo pode falar, quem está na sua casa? Todo mundo está na minha casa. Sua casa cabe todo mundo? Claro que não. E sobre este assunto? Todo mundo sabe. Existe algum assunto que todo mundo sabe? Claro que não. É uma expressão. Mas vamos colocar até sem tratar de expressão. Vamos falar que é todo mundo. Não é todo mundo, toda a humanidade. É todos os inimigos de Deus. Aqueles que se posicionam como inimigos. Aqueles que estão do lado da besta, do falso profeta, que está do lado do diabo, que se posicionam contra aquele que está vindo nos ares. Eu sou contra Jesus que está vindo nos ares. Esses que são inimigos serão todos, completamente todos destruídos. Mas no meio da grande tribulação mesmo, tem muita gente em cima do muro. Tem muita gente ali que está indo na onda. Mas enfim, seja qual for a característica daquilo que Deus vai selecionar para que tenha chance de sobreviver, para que seja purificado, para que tenha nova chance de invocar o nome do Senhor. Independente de qual seja o motivo, Deus está dando chance para nova salvação, sim. Jesus também falou nos evangelhos que não serão todos que serão mortos. Um será levado para a morte e o outro será deixado. Tem este vídeo aqui, que eu falo mais sobre este texto, que um será levado e o outro será deixado. E está falando da ira, está falando da destruição, que um será poupado e o outro não. Assista também esse vídeo. Agora quero ler outro texto, que está em Joel, no capítulo 2, no verso 31, diz assim: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estamos falando aqui do dia da ira, o grande e terrível dia. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Não precisa nem comentar o texto, né? Outro texto dentro do contexto da ira de Deus sobre a terra. Zacarias 14, no verso 16. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas.
Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Também nem precisa comentar, né? Eles eram inimigos de Deus e agora são obrigados a adorar o Senhor. E se não adorar, tem punição. Sobreviventes da ira, sobreviventes da grande tribulação. Agora vamos ler textos dentro de um contexto já de um mundo melhor, um paraíso, vivendo com Deus, coisas que só pensando no futuro com Deus mesmo para ser realizados, porém mostram que haverá pessoas neste meio, neste contexto de paraíso, pessoas normais, mortais, diferente dos santos com aquelas características que nós falamos no começo do vídeo. Preste atenção nesses textos aqui. Isaías 65, a partir do verso 19. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirá nela voz de pranto e choro e tristeza. Aqui ainda tem a ver com aqueles salvos com santos, porque não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais pranto. Mas olha só os versos seguintes, como contrasta a respeito dos salvos, que tem toda aquela visão de imortal, que não tem filhos, enfim, vamos ler. Verso 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos, Quem morrer aos 100 anos de idade será jovem. Olha só, morrendo, por mais que vai viver muitos anos, não é imortal. Ah, não, mas vai viver muitos anos. Quem morrer jovem vai ser com 100 anos. Mas os santos serão imortais. Então aqui a gente está falando de um povo mortal. Por mais que é abençoado e vai viver muitos anos, um povo mortal. E olha só, quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. E quem não chegar aos 100 anos será maldito. Maldição, nesse tempo de paraíso, tem pessoas malditas. 21. Construirão casas e nelas habitarão. Ué, o Senhor falou que prometia casa para nós lá no céu? Então não se trata do mesmo povo. Aqui eles estão construindo casas para si. Construirão casas e nelas morarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para os outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa, como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade. Ué, nós não seremos os ressuscitados e os arrebatados como os anjos? Não terão mais reprodução? Aqui está falando que nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado. Então, aqui está claro que é diferente dos santos. É um povo normal, abençoado, frutífero, de longa vida, mas não se trata do mesmo povo. Nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão como um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de chamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será comida da serpente. Não farão nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aqui mostra claro um contexto de paraíso, porém com pessoas mortais que se reproduzem, diferente dos santos. Vou ler textos agora que, além de provar que tem pessoas mortais em um ambiente de paraíso,
Também vai provar que a Nova Jerusalém também precisa estar num ambiente com pessoas, além de santas, pessoas mortais. Por isso eu creio que a Nova Jerusalém vai estar também no milênio, onde haverão sobreviventes da grande tribulação. Caso contrário, alguns versos que nós vamos ler, não seria possível, porque a Nova Jerusalém fala de um contexto com pessoas normais, mortais. Vamos ler. Apocalipse 22, no verso 1, diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Cura das nações? Mas os salvos são imortais e incorruptíveis, eles não precisam de cura. Mas as nações, as nomenclatura aqui de nações ou povos, está se tratando das pessoas normais, sobreviventes da grande tribulação, que estarão durante o milênio. E são pessoas mortais que terão vida longa, e para ter essa vida longa, necessitam da cura através da folha da árvore da vida. Para ter essa vida longa citada, como nós lemos em Isaías 65. Então, para a cura das nações, não são para os santos, mas são para as pessoas normais, mortais, que estarão na terra. Vou ler agora Apocalipse 21, a partir do verso 24, que fala que as nações levarão tributos, honras para Deus, que está na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. E isso confirma aquilo que nós lemos também em Zacarias 14 e Sofonias 3, que fala que os sobreviventes, aqueles que estarão naquele ambiente já de paraíso, mas que sobreviveram, as nações, os reis, levarão tributos, honras para adorar a Deus. E agora aqui em Apocalipse fala isso, a mesma coisa, dentro de um contexto com a Nova Jerusalém. Olha só, verso 24. As nações andarão em sua luz. Na luz do quê? Da Nova Jerusalém. E os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas, as portas da Nova Jerusalém, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Viu só? Confirma aquele texto a respeito dos sobreviventes. Os reis estão levando honra e glória para Nova Jerusalém. E olha que interessante o verso 27, a restrição que o texto traz a respeito da Nova Jerusalém. Nela jamais, nela na Cidade Santa, nela jamais entrará algo impuro. Opa! Mas se tiver só pessoas santas, pessoas puras e imortais, não tem necessidade de fazer essa restrição? Opa, então tem gente impura? Sim, e está restringindo a entrada dessas pessoas. De novo, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então tem pessoas com este conteúdo que são proibidas de entrar na Nova Jerusalém. Ou seja, a Nova Jerusalém não estará somente num ambiente que só haverá pessoas puras e santas. Pelo contrário, aqui tem as nações que estão levando honra e glória para a Nova Jerusalém. Porém, apesar da Cidade Santa estar sempre com as portas abertas, as pessoas, essas nações que são impuras, elas não podem entrar na Nova Jerusalém, apesar de estar levando honra até a Deus. É isso que o texto mostra. A Nova Jerusalém no ambiente também de pessoas que também são impuras, porém elas não podem entrar na Cidade Santa. Agora, para fechar esse entendimento que tem pessoas mortais, corruptíveis aqui na Terra durante o milênio, para ficar bem claro que isso acontece durante o milênio, leia então Apocalipse 20, a partir do verso 7, que é o final do milênio. Olha só. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar
as nações que estão nos quatro cantos da terra. As nações que estão na terra. Não são as pessoas que estão morando na Nova Jerusalém. As nações da terra. Sairá para enganar as nações da terra, que são os mortais, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Você viu o texto aqui? As nações, que agora nós identificamos que são as pessoas sobreviventes, os mortais que estão na terra, elas que serão enganadas. Mas você pode pensar, não, serão as pessoas santas que serão enganadas de novo. Mas as pessoas imortais, incorruptíveis, serão enganadas novamente? Não dá para encaixar direito. Ah, mas não, alguns dos salvos serão enganados. Não é bem assim alguns. A quantidade aqui é gigantesca. Quantas pessoas serão enganadas? O número é como a areia do mar. Dá para você saber. É só ir lá no mar e começar a contar os grãozinhos. Depois você posta aqui no vídeo para a gente saber quantas pessoas que serão enganadas. Ou seja, uma quantidade enorme, incontável. Essa é a verdade. E não acredito que isso se trata dos santos. Até porque o texto aqui fala que essas nações cercarão o acampamento dos santos. Como é que os santos vão se revoltar contra o seu próprio acampamento? Já não tem lógica aí. Os santos estarão morando na cidade santa. Não tem como cercar sua própria cidade, não tem como ir contra o seu próprio povo, que são os santos. Então aqui as pessoas mortais, normais, as nações da terra, que terão uma nova chance, serão sobreviventes, infelizmente cairão de novo na cilada do diabo, serão enganadas para ir contra o acampamento dos santos. Aí sim termina o milênio com essas pessoas sendo destruídas. Ficou bem claro aqui que existem pessoas mortais, corruptíveis e os santos. Pessoas diferentes durante o milênio.